Filipenses 2, 5 a 8. Carta aos Filipenses. Vamos ler juntos? 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, hoje eu queria, a partir desse texto, pensar a respeito da perspectiva do poder. O que é poder? E como nós nos relacionamos com o poder? Eu arriscaria dizer que todos nós aqui temos uma relação com o poder, inclusive as crianças. Nós vivemos essa relação nos vários ambientes relacionais onde a gente está, a começar da família, a autoridade de pais sobre filhos, a autoridade de irmãos mais velhos sobre irmãos mais novos, nas escolas, a autoridade dos professores, a autoridade dos representantes de turma, no trabalho, a autoridade entre chefes e subordinados, nas empresas, entre os patrões e os empregados, no serviço público, entre os diferentes níveis de servidores. Todos nós, de alguma forma, nos relacionamos com o poder. E é absolutamente fundamental nós sabermos como nos relacionar com o poder, porque o poder pode acabar com a gente. Ele pode ser a maior razão de todo o estresse que você e eu temos todos os dias de todas as semanas, dependendo da forma como eu lido com isso, da forma como eu lido com o poder. A gente vê que o uso do poder que se efetiva na manipulação de situações começa desde os primeiros anos de uma criança. Quantas vezes nós nos deparamos com crianças manipulando o sentimento dos pais, crianças que têm 1 ano e meio, 2 anos, que estão manipulando o pai, querendo dizer, não, eu é que mando aqui, eu é que faço, eu é que mando aqui na dimensão da casa, fazendo birra, chorando, e você começa a ver isso evoluir da criança, das crianças pequenas vão para as crianças um pouco maiores. Qual de nós não participou daquela situação que o dono da bola tinha que jogar no campo, porque ele era o dono da bola, então ele era o dono da bola, então o jogo é dele, então ele chamava quem ele queria, escolhia quem ia ser goleiro, Qual de nós não passou por uma situação onde alguém era o melhor de um esporte, alguém era o melhor jogador, e, portanto, ele usava aquilo para se favorecer ou não, ou até mesmo alguém que era a pessoa mais bonita da turma, ou a pessoa que era a pessoa mais inteligente da turma, que tirava as melhores notas, ou até mesmo, como já falei, nessa função de pais e responsáveis, e o uso do poder nessa relação, passando até mesmo para situações onde convivemos em ambientes mais sociais, como no trabalho, relação entre patrões e empregados, pessoas que têm cargos de supervisão ou gerenciais, ou até mesmo na igreja, relações de poder dentro da igreja, pessoas que têm uma hierarquia, uma responsabilidade maior e, eventualmente, usam aquilo de forma inadequada. O fato é, irmãos, que o poder em sociedade é um tema tão profundo que eu queria só citar 2 frases aqui de 2 homens separados por cerca de 2.200 anos, que colocam em perspectiva o que a gente quer falar. Primeiro é Platão. Platão disse o seguinte: a medida de um homem é o que ele faz com o poder que ele possui. A medida de um homem é o que ele faz com o poder que ele possui. 2.200 anos depois, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: quase todos os homens podem suportar a adversidade,
Mas se você quer testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Quase todos os homens podem suportar a adversidade, mas se você quer testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Por que eu estou trazendo esse tema? Essa semana, eu, ouvindo um podcast da Harvard Business Review, é uma revista da Universidade de Harvard, havia lá uma entrevista de um psicólogo, na verdade ele é um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o nome dele é Dr. Keltner, é um psicólogo, um professor de psicologia, que tem pesquisado a relação de poder nas organizações, né? Ele recentemente escreveu um artigo sobre como você não deixar o poder corromper. Como você não deixar o poder corromper. Ele fez várias experiências e é muito interessante, porque ele começa dizendo, vocês já repararam como é que político, ele tende a ter uma atitude assim, totalmente fora, às vezes, do normal, porque sabe que está empoderado, ou até mesmo um popstar, um astro de rock, que tem umas atitudes assim, uns rompantes, completamente fora do normal, porque se acha no poder, é uma pessoa importante, pode fazer aquilo, né? Então, ele fez algumas experiências, eu achei muito curioso. Uma das experiências foi o seguinte, ele colocou 3 alunos numa sala, e esses alunos eles iam ter que fazer uma função que era escrever lá políticas para o bom uso da faculdade, né? Bom uso dos recursos da faculdade. E um deles foi designado aleatoriamente, pensado aleatoriamente, dizendo, você vai ser o gestor, você é o gerente e os outros 2 são subordinados. E aí eles mandaram os caras escreverem, e lá pelas tantas eles colocaram um prato de biscoito na mesa, de cookie, né? Só que esse prato tinha 4 cookies, eram 3 pessoas, 2 fazendo o trabalho como subordinados e 1 como gerente. Qual é a surpresa? Cada um pegou um, inevitavelmente, em todos os casos, as pessoas pegavam, até por uma questão de educação, mas o último cookie que sobrava, o 4º cookie, só pegava quem era gerente, quem tinha recebido aquela designação. E ele quer mostrar que a autoridade, ela gera na pessoa uma reação de poder. Ele fez uma outra pesquisa também, que é bem interessante. Ele colocou os alunos para atravessarem uma determinada rua lá na Universidade de Berkeley, e na faixa de pedestres, e colocou outros alunos do outro lado, anotando a categoria dos carros que paravam e dos carros que não paravam. E aí ele observou o seguinte, 100% dos carros considerados fracos, que aí ele fala lá, os Chevrolets da vida, os Ford da vida, 100% parava, mas 46% dos carros top, Mercedes, Porsche, BMW, 46% não paravam. Então, qual é o ponto? O ponto é que o poder, diz ele, corrompe, e a forma de você lidar com o poder é uma forma que precisa estar baseada em 3 pilares. Ele fala desses 3 pilares, né? Ele fala do pilar do discernimento, o pilar da empatia e o pilar da gratidão, né? E o tema que eu queria propor para a nossa reflexão hoje é exatamente essa. Como lidarmos com o poder sem a gente se corromper? Como que a gente lida com o poder sem se corromper com o poder? Esse texto de Filipenses é um texto emblemático, porque ele mostra como um Deus cheio de poder teve uma atitude onde ele se esvaziou do poder. Então, o primeiro aspecto que eu queria ver com vocês desse texto é a primeira forma da gente lidar com o poder sem a gente se corromper é a gente não pensar a respeito de si mesmo além do que convém. Não pensar a respeito de si mesmo além do que convém. Quando a gente olha aqui a pessoa de Cristo, a gente vê que Cristo não pensou sobre si além do que convinha, porque ele sendo Deus, e Paulo escreve a carta aos Colossenses, dizendo que Cristo era a imagem do Deus invisível, né, a expressão exata do ser de Deus. Então, ele sendo Deus, e o texto diz, subsistindo em forma de Deus, tendo a sua natureza essencial, igualzinha à natureza do Pai, ele ainda assim acatou a sua missão. Ainda assim, acatou a sua missão e não manipulou a sua missão
por conta do seu poder, por conta da sua situação de poder. Ele preferiu identificar-se com os homens, aceitar esse convite e essa condição humana de tomar uma forma de servo, ser concebido por uma mulher, e com isso ele não julgou que o fato de ser Deus não faria com que ele usurpasse a posição de Deus, o Pai. O comentarista Ralph Martin, ele diz um negócio que ele explica isso, não usou como usurpação o ser igual a Deus, dizendo que Cristo não considerou a sua igualdade com Deus, Pai, como se fosse um arrebatamento de sua condição de filho submisso. Ou seja, ele não usou a sua condição de Deus, semelhante à do seu pai, para tirá-lo da posição de submissão de filho. Ele não gozou da sua posição igual ao pai para mudar o plano. Ele não pensou de si além do que convinha. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, e ele está tratando do uso dos dons espirituais, ele fala que a gente não pode pensar a respeito de si mesmo além do que convém. Antes, precisamos pensar segundo a medida da fé que Deus colocou em cada um, de forma moderada. Nós devemos sempre, irmãos, sempre buscar entender qual é o plano de Deus. E a gente tem que lutar com a tentação, com esse sentimento da gente se achar superior a pessoas outras, fazendo uso da nossa posição de poder para manipularmos as circunstâncias em função da nossa agenda, em função da nossa proposta egocêntrica. A gente tem que fugir dessa tentação, fugir da tentação de se sentir superior, lutar contra esse sentimento que tenta muitas vezes nos arrebatar da nossa posição e nos colocar acima, por nos acharmos melhores e mais capazes. É interessante porque, pensa um pouco aí na sua história, na história de família. Será que você nunca viu uma situação em família, e talvez alguns de nós tenham famílias grandes, onde a gente vê a relação entre cônjuges, onde um tenta ser melhor que o outro, um tenta oprimir o outro, um tenta ser mais poderoso do que o outro, ou um tenta tomar o poder da mão do outro, ou uma luta entre irmãos, um irmão querendo tomar a frente como sendo aquele que tem a autoridade final, aquele que tem a palavra final. A gente vê isso acontecendo nas famílias. A gente vê acontecendo nas empresas. Pensa na empresa onde você trabalha ou trabalhou, a briga entre as pessoas, querendo o poder, querendo umas serem melhores do que as outras, querendo sobrepujarem umas às outras. É porque as pessoas começam a pensar a respeito de si além do que convém. Elas se esquecem de funcionar como Deus quer que elas funcionem. Nós precisamos ter muito claro, irmãos, esse discernimento do que Deus quer de mim, de como que Ele quer que eu funcione na estrutura onde Ele me colocou, seja ela familiar, seja ela na igreja, seja ela na empresa. Nós precisamos discernir para que a gente não pense além do que convém. A carta de Paulo aos Filipenses, ele exorta os irmãos daquela igreja, dizendo, olha, não façam nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, irmãos, o primeiro ponto, não pense além de si mesmo. Ao lidar com o poder, não se ache acima de alguém. Pense conforme a proporção que Deus colocou
no seu coração para pensar. Mas existe um outro aspecto da relação com o poder, e esse aspecto é o esvaziar-se da sua posição de poder. E é o que a gente vê no texto, no verso 7. Porque o texto diz, ele antes a si mesmo se esvaziou. Ele escolheu se esvaziar. Ele escolheu abrir mão dos seus direitos e prerrogativas para submeter-se à vontade do Pai. Cristo, ele se encarna e se identifica com o homem e abre mão da sua glória, gente. Ele abre mão do direito que ele tinha para ser um de nós, para nos mostrar o tamanho do poder que ele tem. Hoje pela manhã nós falamos acerca do Sermão do Monte, e no final do Sermão do Monte, diz lá Mateus, no texto de Mateus, no capítulo 7, no finalzinho, que as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque ele, sendo gente como a gente, ensinava como quem tem autoridade, diferente dos escribas e dos fariseus. Jesus vivia o que falava. Jesus tinha autoridade porque ele praticava aquilo tudo que ele dizia praticar, que ele pregava, que ele dizia ser o correto. Quando ele esvazia da sua glória, quando ele vem para estar entre nós, ele está entre nós como Deus, mas ele passa as privações de ser humano. Não se ilude, Jesus Cristo passou pelas nossas privações, ele passou pelas nossas angústias, ele foi tentado exatamente como nós somos tentados, e ele abriu mão. Isaías, o profeta, quando ele fala aqui do processo da entrega de Cristo, do servo sofredor, ele fala que Cristo, ele foi humilhado e oprimido e ele não abriu a boca. Ele foi entregue como um cordeiro levado para o matadouro, como uma ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo abriu mão do seu poder. Quando a gente lida com o poder, gente, a gente precisa se esvaziar da posição de poder para que os outros vejam em nós os atributos do poder e autoridade. E esse doutor Keltner, ele, na sua pesquisa, chegou à conclusão, ele concluiu pela pesquisa que ele fez ao longo dos 25 anos, que as pessoas que desenvolvem uma percepção altruística, ou seja, voltada para o outro, a partir da sua posição de poder, procurando perceber o outro, se interessar em entender o outro, tendo empatia pelas questões do outro, desenvolvendo a capacidade de ouvir o outro e fazer perguntas que levem a um entendimento, a um envolvimento maior, essas pessoas que agem assim são consideradas pelos outros como pessoas que de fato têm poder e autoridade. Ou seja, pessoas que se esvaziam do seu eu e se interessam pelo outro, se esvaziam do seu próprio poder, descem do pedestal, né, seja qual for a sua posição. Às vezes, por exemplo, lembrei aqui uma situação muito comum, tem vários professores aqui, professores de ensino médio, de ensino fundamental. Quando o professor desce no nível do aluno para sentir a dor do aluno ali, para entender, ter empatia com a dificuldade do aluno, é quando ele ganha o aluno, é quando ele ganha a autoridade do aluno. Isso acontece numa sala de aula, isso acontece numa reunião de negócios, isso acontece em família, irmãos. Isso acontece entre pais e filhos. Nós precisamos ter a habilidade de descer do pedestal da autoridade de pais, sentarmos com os nossos filhos no chão e ouvirmos as dificuldades que eles têm, tentar entender, ter a empatia com a dor ou com a aflição que eles têm, e não olhar de cima para baixo, e não olhar, você não sabe nada, você é muito jovem para ter opinião. Nós precisamos, irmãos, lidar com a questão do poder dessa forma, para a gente ter relacionamentos saudáveis. O poder destrói relacionamentos.
A forma como você e eu lidamos com poder destrói os nossos relacionamentos. Gravem bem isso. Nós precisamos nos esvaziar da posição de poder. Mas também, e em terceiro e último lugar, quando olhamos essa história de Cristo, vemos que ele não só se esvaziou da posição de poder, mas ele faz uma coisa impressionante no seu ministério. Ele assume a forma de servo. Ele assume a forma de servo. E o próprio verso 7 também diz: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus nunca teve outra postura senão de servo, irmãos. Ele nunca teve outra postura senão de servos. Talvez, hoje pela manhã, quando o pastor Alexandre pregou sobre os vendilhões do templo, ele se irritou com aquela ira santa, pegou o chicote e saiu dando naqueles mercadejantes da fé, aqueles caras que faziam mercado dos itens da religião, do templo. Talvez esse seja talvez um dos poucos episódios aí onde Jesus não tem aquele aspecto do servo. Mas se você olhar a história toda, Jesus está servindo. A história toda Jesus está servindo, o tempo todo. Todas as pessoas, indiscriminadamente. Não era hora, não era lugar, tempo todo Jesus servia. E me lembro aqui de dois episódios, o episódio da mãe de Tiago e de João, que pediu para os filhos sentarem à direita, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Lembram desse? Esse relato lá de Mateus, no capítulo 20. A mãe de Tiago e João chega assim: quando o Senhor vier na sua glória, deixa meus filhos cada um de sentar, cada um do seu lado, um do lado esquerdo e um do lado direito. E Jesus, então, responde a essa mulher, e você pode conferir aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versos 25 a 28, ele diz o seguinte: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A essência da vida de Cristo era o serviço. Ele era um homem com autoridade. Ele tinha autoridade de Deus e ainda assim se submetia aos outros, para ganhar os outros, para conseguir um relacionamento com os outros. Quando Jesus, no seu último, aproximando-se da última agonia, ele tem aquele jantar da última ceia. Vocês também vão lembrar desse episódio. Ele chama os discípulos todos para ceiar, ter seu último jantar. E lá pelas tantas, naquele jantar, Jesus pega e ele se cinge com uma toalha, enche água numa bacia e se ajoelha aos pés dos seus discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos acham aquilo... o impetuoso Pedro fala: não, Senhor, não precisa me lavar, não. Jesus fala: mas se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não, Senhor, então me lave por inteiro, me dá um banho por inteiro. Jesus demonstrando que ele estava ali para servir, lavando, inclusive lavou o pé do traidor. Já pararam para pensar nisso? Jesus lavou os pés de Judas, o traidor, aquele que ia traí-lo ali naquele momento da ceia. Logo depois ia vender os caminhos, o destino de Cristo por dinheiro. E Jesus então vira-se para aqueles homens, no capítulo 13 de João, e ele diz assim: ora, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis: bens, porque eu sou. Veja, ele não nega a sua autoridade. Vós me chamais Mestre e Senhor, porque eu sou, e eu sou mesmo. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
Também vós devíeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Irmãos, nós precisamos assumir a postura de servo. Quando você lidar com o poder que você tem, e como eu disse e redigo e reforço, todos nós temos em algum momento da nossa vida alguma autoridade, algum poder que nós vamos fazer uso dele nas relações que travamos. Lembre-se que a sua postura precisa ser uma postura de servo, para que você não se corrompa com o poder que você tem, para que você não seja levado pelas artimanhas do inimigo que adora manipular poder entre os homens. Eu queria concluir lembrando os 3 pilares que o Dr. Keltner levantou, e que a gente pudesse lembrar disso toda vez que a gente fosse lidar com o poder: discernimento, empatia e gratidão. Discernimento, empatia e gratidão. E eu queria encerrar com uma citação do Richard Foster, que ele escreveu um livro chamado Sexo, Dinheiro e Poder, um livro antigo, razoavelmente antigo. E ele faz algumas citações sobre como o poder deve afetar a vida das pessoas. E ele diz assim: no indivíduo, o poder deve ser usado para promover autocontrole e não autoindulgência, ou seja, uma autojustificativa. No lar, o poder deve ser usado para alimentar a confiança, não a subserviência. No casamento, o poder deve ser usado para reforçar a comunicação e não o isolamento. Na igreja, o poder deve ser usado para reforçar a comunicação, para inspirar a fé, não a conformidade. O que ele está querendo dizer é que o poder na igreja tem que ser levado para motivar aos irmãos a terem fé e não uma opressão legalista, uma conformidade legalista de alguém que obedece a outro alguém. Na escola, o poder deve ser usado para cultivar o crescimento e não a inferioridade. Como a gente precisa disso nas nossas escolas? Escolas entranhadas em problemas de relacionamento, basicamente. No trabalho, o poder deve ser usado para facilitar a competência, não para promover sentimentos de inadequação e humilhação. Irmãos, todos nós lidamos com poder. E a forma como nós escolhemos lidar com o poder vai aumentar ou diminuir o estresse que cada um de nós teremos na vida que Deus tem para nós. Que a gente possa lembrar sempre também desses 3 princípios. Não pensar de si além do que convém. Esvaziar-se de sua posição de poder e assumir uma postura de servo. Vamos curvar as cabeças e vamos orar ao Senhor. Eu queria dar oportunidade aqui para convidar aqueles que estivessem precisando de oração, para que viessem aqui à frente para a gente orar. Muitas vezes a gente ouve que irmãos passando por alguma necessidade, algum dilema, alguma situação no trabalho, na família. Queria aproveitar essa oportunidade para a gente também orar por você. Se você está precisando, vem aqui na frente, que a gente vai orar.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Deus, nós estamos aqui diante do teu altar, diante de um tema tão difícil, tão complexo. Nós queremos te pedir que tu nos ajude, Deus, a aplicarmos essa palavra no nosso coração e aprendermos a lidar com a questão do poder. Que o Senhor possa imprimir os nossos corações, Senhor, o discernimento, a empatia, a gratidão pelas pessoas que nos cercam, que trabalham conosco, que vivem conosco. Deus, restaura em nossas vidas os relacionamentos que estão quebrados. Deus, e por esses irmãos e irmãs que aqui vieram à frente, eu quero clamar, nós queremos clamar como teu povo, que tu tenhas compaixão e possa visitá-los, ó Deus, na individualidade de cada um, na singeleza do coração de cada um, na necessidade específica de cada um. Tu conheces a vida de cada um e suas lutas e suas barreiras e seus problemas. Tu conheces todas as coisas, Deus. Nós queremos te pedir, portanto, que tu venhas e visite e derrame sobre esses irmãos aqui da tua graça, da renovação do teu espírito, da força interior, ó Deus, para continuarem sua caminhada, continuarem confiando no Senhor e entregando suas vidas a Ti, ó Deus. Que Tu possas ajudá-los e tirar deles todo o fardo que esteja pesando sobre os seus ombros. Nós oramos assim, Senhor, não no nosso nome, mas no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.